Estamos acompanhando aqui as formigas em plena atividade, carregando folhas verdes para o formigueiro, onde essas folhas vão fermentar, criando fungos que são o alimento das formigas. Umas numa direção levando as folhas e outras voltando para coletar folhas na fonte, folhas verdes. A gente vê que algumas folhas verdes foram deixadas pelo caminho. As formigas certamente encontraram alguma dificuldade de carregar as folhas e foram largando por aí. Mas a gente vê que esse caminho ele foi feito há muito tempo. O caminho, a trilha criada as patas das formigas, foi criada há muito tempo, está aqui há bastante tempo. E hoje, dia 23 de abril, a gente sabe que aqui choveu no dia 21 e 22. Caiu no máximo nesses 2 dias 10 milímetros de chuvas. E as plantas aqui já estavam secando, perdendo as folhas, porque nos 15 dias de intervalo entre a chuva anterior, toda essa planta tinha secado já, estava murchando. As plantas a gente chama de relva. E as árvores já estavam murchando também, as folhas nas árvores, nos arbustos. E a gente sabe que essas formigas estão levando essas folhas para o formigueiro, portanto nós estamos aqui na direção da sua casa. E aqui e acolá a gente vê algumas formigas que já estão voltando depois de ter carreado folhas verdes para o seu formigueiro. E a gente sabe que essa formiga só está andando por aí hoje porque a umidade do solo já é muito baixa e não atrapalha o seu deslocamento. Num terreno desse, que é um misto de areia e solo, certamente estaria um lamaçal aqui para o caso das formigas, se tivesse umidade ainda suficiente para isso. E a gente fala que algumas formigas estão deixando as folhas pelo caminho e certamente algum fenômeno que impede o seu deslocamento. Poderia ter sido a própria chuva ontem, enquanto choveu no dia 21, um pouco, as formigas já foram atraídas a carrear folhas para o formigueiro, já que a chuva indica germinação de semente e criação de folhas verdes. A formiga tem esse instinto concedido pela natureza de saber que a chuva representa a vida. E para ela a vida seria a criação de folhas verdes. E nós chegamos à casa das formigas. Quer dizer, a chuva aqui foi o atrativo para que algumas formigas que já estavam morrendo aqui, os formigueiros, fizesse com que essas formigas saíssem à procura de folhas verdes nessa coleta de folhas verdes para formar seu alimento. Então nós vimos aqui que a chuva fez tudo
apenas esse pequeno volume de chuvas do dia 21 e 22 de abril, anteontem e ontem, já foi suficiente para despertar os formigueiros, algumas formigas que ainda estavam vivas, porque a gente falou que existiu um intervalo de 15 dias entre as chuvas anteriores e a chuva do dia 21 de abril. E já não tinha folha verde por aqui. E as formigas não iam sair de casa perder tempo para caminhar se não fosse para trabalhar. Ou seja, produzir seu alimento, trazer seu alimento. Aqui a gente vê outros formigueiros totalmente mortos, sem formigas. Não tem atividade aqui há bastante tempo. O que significa dizer que essas formigas, embora tenham escolhido um lugar até ideal para a coleta de folhas, nós estamos aqui num umbuzeiro, junto ao tronco do umbuzeiro. Umbuzeiro que está botando frutos. E as formigas não fizeram por acaso sua casa aqui. Então aqui surgiria a dúvida. As formigas fizeram essa sua casa aqui por conta da presença do umbuzeiro, ou o umbuzeiro nasceu aqui porque as formigas trouxeram uma semente para produzir seu alimento. É a dúvida que fica, mas nós acreditamos que a formiga é sábia. Elas certamente escolheram um umbuzeiro, porque o umbuzeiro tem folhas verdes na maior parte do tempo. E ele só tem folha verde na maior parte do tempo porque suas raízes são verdadeiros tubérculos que armazena muita água, ou seja, capta muita água durante as chuvas e armazena de tal forma que aqui o índio local, na época da seca, arrancava a raiz do umbuzeiro para colher água. Água de primeira, água limpa, que é a água criada com o metabolismo da planta, que tem essa capacidade de captar muita água no seu tronco, porque sendo um umbuzeiro uma planta dessa área seca, ele tem que armazenar essa água para poder ter condições de se manter vivo durante um verão sem chuva que pode durar 240 dias. Mas nós estamos vendo também aqui que o melancieiro, que é o pé da melancia, nasceu aqui por conta, certamente, de uma semente que as formigas trouxeram para o formigueiro, e a semente não foi totalmente utilizada como alimento dos fungos, provavelmente não fermentou, não era alimento para as formigas. E está aqui o melancieiro murchando, morrendo, e chegou a botar uma melancia, mas está sem flores. A gente imagina não, tem absoluta certeza que esse melancieiro morreu por falta de água em suas raízes. Porque a água da chuva que se precipitou nesse formigueiro foi drenada com facilidade nesse terreno todo fofinho, cheio de buracos, que são as portas de entrada do formigueiro, e foram bem profundos, de forma que o melancieiro não estava conseguindo alcançar a umidade que tem aí embaixo. Então nós estamos aqui vendo mais um exemplo de vida. E aqui estão algumas poucas formigas ainda sobrevivendo nessa danação de buraco que tem aqui. Nós estamos apenas vendo essa em atividade por conta do veronito, que se chama aqui, que existiu
Já no mês de abril, provavelmente a partir dos primeiros dias de abril já não tinha chuva aqui. E veio cair chuva agora, um pouquinho de chuva, 10 milímetros no máximo, no dia 21, que nós relacionamos com o dia de Tiradentes, o mártir da independência do Brasil, não, da independência sim. O Tiradentes, que é o dia 21 de abril. E ontem, 22, foi o dia da terra e também o descobrimento do Brasil, que aqui ninguém se lembra, nem nas escolas alguém cita, porque o descobrimento do Brasil, no dia 22 de abril, foi realmente uma invasão de um povo europeu, os portugueses, que foi proposital. Invadiram, não, já sabiam, portanto, que existia essa terra onde seria chamada de Brasil, por conta de uma planta, de uma árvore conhecida como pau-brasil, devido à sua cor vermelha, da cor de brasa incandescente. E aqui o melancieiro botando uma flor, porque a chuva desses 2 dias recentes foi suficiente para umedecer o solo ao alcance das raízes. Então tá aqui uma flor da melancia. Vai vingar? Jamais. Grande parte, como a gente está vendo, do pé de melancia está morrendo, secando. E a gente pode até ter uma ideia de que esse melancieiro tem sofrido também por conta das formigas que vão colhendo essas folhas verdes. E sem folhas não há fotossíntese, não há flores, não há melancia, não há reprodução.